Então tá, pessoal, iniciamos a gravação. Boa noite a todos, obrigado pela presença na nossa aula. Eu quero agradecer à doutora Tamires Soares, anestesiologista em Santa Catarina, né? Mas é gaúcha, aqui de pertinho, de Panambi, se eu não me engano, né, Tami? E Exatamente. conhece a nossa terra aqui, tivemos o prazer de compartilhar algum período na residência médica. Então, obrigado pela disponibilidade de conversar conosco sobre esse assunto que você domina bastante. Tá bem? A palavra está contigo. Eu que agradeço o convite do Dr. Eugênio e do Dr. Eduardo para conversar um pouquinho com vocês. Peço desculpas antecipadas, porque eu vou ter que sair um pouco mais cedo. Nós tivemos um pequeno problema no hospital, mas eu vou dividir, em outro momento eu converso um pouco mais direcionado em relação a alguns efeitos, algumas técnicas anestésicas que a gente utiliza. Então, eu vou falar um pouquinho sobre analgesia pós-operatória e bloqueios periféricos contínuos. Estão me ouvindo bem? Estamos, Tami. Eu só vou te pedir para Estamos? colocar na apresentação, no modo apresentação, que nós estamos vendo os teus slides do lado ainda. De repente, aqui no ícone aqui embaixo, fica melhor. Ué. Você passou por ele aqui. Aí, deu? Aí, joia. Tá ótimo assim. Então, tá bom. Bom, quando a gente fala em analgesia pós-operatória, nós temos que ter alguns conceitos em mente. Infelizmente, a analgesia pós-operatória ela ainda é uma necessidade não atingida. Menos de 50% dos pacientes relatam que têm um controle adequado após serem submetidos a algum procedimento cirúrgico. O manejo da dor, o manejo da analgesia, ela inicia ainda no pré-operatório, assim como a gente faz as avaliações pré-operatórias para conhecer o paciente, para saber sobre suas comorbidades e planejar a técnica anestésica, a gente tem que reconhecer os pacientes que têm um risco aumentado de desenvolver uma dor crônica pós-cirúrgica ou de ter uma necessidade de uma analgesia mais adequada no pós-operatório, e esse reconhecimento ele tem que se iniciar já no pré-operatório. A analgesia ela deve ser titulada de acordo com a necessidade do paciente, então de acordo com aquilo que o paciente vai relatar para nós, já no pré-operatório. Às vezes é um paciente que vem com uma fratura de longa data, às vezes é um paciente com síndrome do desfiladeiro torácico que já tem uma dor crônica prévia, e também em relação ao procedimento cirúrgico. Então, o que o cirurgião vai fazer, qual que é a técnica que ele vai utilizar, ele vai fazer uma artroplastia de quadril via anterior, via lateral, e tudo isso a gente, como anestesistas e como médicos de dor também, temos que saber para planejar melhor a nossa analgesia pós-operatória. E é claro, é muito importante, hoje se fala muito, você já deve ter ouvido muito falar, é um conceito-chave que a gente tem que instituir nos nossos serviços de anestesia é sobre analgesia multimodal. E quando a gente fala analgesia multimodal, o que eu gostaria que vocês tivessem em mente? Isso aqui. Não tem como falar um pouquinho da analgesia pós-operatória sem falar das vias de dor. Então, a gente sabe que a nossa transmissão da dor, que na verdade a transmissão da dor não é uma maneira correta de falar, eu vou utilizar as vias nociceptivas, porque a dor ela ganha consciência no cérebro, então a gente só sabe que aquilo é dor quando os impulsos chegam no nosso córtex, né? Do tálamo eles vão para o córtex, então a gente acaba ganhando a consciência da dor e sabe onde dói, sabe como dói, e sabe quantificar a dor também. Então, normalmente, esse impulso, essas aferências nociceptivas começam lá na periferia. Estão me ouvindo bem? Tem algum problema? Ou não? Não, tudo bem, Tami. Tudo bem. Pode seguir. Pessoal aí de casa, tá tudo bem? Brincadeira. Bom, então, começando com o estímulo nervoso, em que a gente vai ter um estímulo mecânico, que pode ser uma tração, quando o cirurgião vai simplesmente colocar um ombro no lugar, ou um cotovelo no lugar, pode ser o corte mesmo da incisão cirúrgica, e começa lá na periferia. Nós vamos ter essa transdução desse estímulo mecânico, térmico ou químico, e impulso elétrico.
Esse estímulo vai ser encaminhado pelas fibras C e a delta, que são as fibras que conduzem a nocicepção, até o corno posterior da medula, primeiro o gânglio da raiz dorsal, depois o corno posterior da medula, como vocês já devem saber. Do corno posterior da medula, ele vai ascender até o tálamo pelas vias paleoespinotalâmica, neoespinotalâmica, e do tálamo vai para o córtex, onde a dor ganha consciência. Então, quando a gente fala em analgesia multimodal, a gente fala em atuar em todas essas partes da transmissão da nocicepção, começando lá na transdução, lá na periferia, como através de anti-inflamatórios, de analgésicos simples, de opioides, de anestésicos locais, quando a gente faz a infiltração da ferida operatória, da transmissão da dor com anestésicos locais e opioides, e essa transmissão, o corte dessa transmissão das vias nociceptivas pode ser feita tanto através de bloqueios periféricos, quanto da anestesia regional no neuroeixo. A modulação da dor, que seria em relação às vias ascendentes até o que vão até o tálamo, né? Da medula ascende até o tálamo. E como que a gente modula essas vias? Através do uso de opioides, antagonistas NMDA, gabapentinoides e alfa-2 agonistas, e também através da infusão endovenosa de lidocaína, e também a percepção da dor, claro, com anestesia geral, com a sedação, com alfa-2 agonistas e opioides. Tudo bem até aqui? Essa parte é um pouco mais complexa, mas é mais ou menos isso que as pessoas, ou os médicos de dor, anestesistas, falam quando eles querem conversar um pouco sobre a analgesia multimodal, atuar em todas essas vias da nocicepção. E outro conceito muito importante, muito difundido, é da analgesia preemptiva. A analgesia preemptiva, ela é limitada a descrever o efeito dos medicamentos que são administrados antes de qualquer manipulação cirúrgica. Então, antes da gente ter a ativação dessas vias nociceptivas, a gente se preocupa em fazer a analgesia preemptiva. Lembrando que o manejo da dor, ele sempre vai se iniciar no pré-operatório. Por quê? Porque a gente sabe que a analgesia preemptiva e também a analgesia multimodal, elas evitam a dor persistente pós-cirúrgica. A dor persistente pós-cirúrgica é uma patologia clínica, ela inclusive tem CID, ela é classificada na Classificação Internacional de Doenças, e o CID classifica ela como uma dor persistente após 3 meses da cirurgia. Por que 3 meses? Porque eles consideram que o tempo de cura ela é variável para diferentes procedimentos, e a Associação Internacional para o Estudo da Dor, a IASP, também classifica a dor de uma forma, a dor persistente pós-cirúrgica, mas de uma forma um pouquinho diferente, como sendo um desconforto clínico que se estende por mais de 2 meses após a cirurgia, e que não tenha outra etiologia que seja justificável, como uma infecção de FO ou uma dor crônica prévia. E para que a gente tenha um bom manejo de analgesia preemptiva e de analgesia multimodal, a gente tem que saber identificar alguns fatores de risco de pacientes. Então, pacientes que têm já previamente dor crônica, eles vão ter uma grande chance de desenvolver para uma dor crônica persistente pós-cirúrgica. Pacientes com transtorno de humor, de ansiedade e de depressão, também eles são pacientes com fatores de risco para desenvolver a dor persistente. Pacientes que já utilizam opioides de maneira crônica, principalmente pacientes oncológicos que acabam utilizando opioides crônicos de maneira crônica aqui no Brasil. Então, eles são pacientes que são fator de risco para desenvolver a dor persistente pós-cirúrgica, e pacientes que tiveram uma experiência prévia de dor, ou seja, uma cirurgia anterior de dor ou um manejo inadequado de uma fratura que era conservadora, tiveram um pós-operatório muito intenso, com uma dor muito intensa, então eles também são pacientes que são fator de risco para desenvolver a dor persistente pós-cirúrgica. Em relação ao procedimento cirúrgico, a gente também tem que, nós como anestesistas e médicos, saber um pouquinho sobre a incidência de dor persistente pós-cirúrgica relacionada ao procedimento. Então, são fatores de risco relacionados ao paciente e fatores de risco relacionados ao procedimento.
Então, o principal tipo cirúrgico, hoje vocês já devem saber, devem ter bastante experiência com isso, são as toracotomias, que elas podem levar a uma incidência de dor persistente pós-cirúrgica até 70% dos pacientes que são submetidos à toracotomia. Então, eu coloquei essa tabelinha aqui em relação à amputação, cesárea, colestectomia, hérnia, esteré, mastectomia, quadril e a toracotomia, que é nosso principal tipo cirúrgico, que a gente tem que ter um cuidado maior. Ainda em relação à analgesia preemptiva, é muito importante que quando a gente, independente se o paciente tem fatores de risco ou não, e a gente vai iniciar a analgesia, a gente inicie ela antes da incisão cirúrgica. Então, os anti-inflamatórios, eles devem ser feitos antes da incisão cirúrgica, independente da cirurgia a qual o paciente vai ser submetido. Muitas vezes os pacientes vão estar internados, então às vezes eles já vão estar com algum anti-inflamatório na prescrição, e aí a gente dispõe de dois tipos de anti-inflamatórios não esteroidais, os inibidores da COX-1 e os inibidores seletivos da COX-2. Os inibidores da COX-1 a gente sabe que tem maior tendência, os pacientes têm maior tendência a sangramentos e úlceras do trato gastrointestinal. Em relação aos inibidores da COX-2, nós vamos ter uma proteção do trato gastrointestinal. Eles apresentam um melhor perfil de alívio, um melhor perfil álgico, só que eles apresentam um risco cardiovascular aumentado, então a gente acaba tendo que pesar. E é claro que, eu não sei como é no serviço de vocês, mas no serviço que eu trabalho, a gente só dispõe de inibidores da COX-1, também pelo custo. Então, não tem problema nenhum, o importante é utilizar. Os anti-inflamatórios, eles inibem enzimas tanto da COX periférica quanto a nível espinhal. Então, a gente tem uma redução de dor também a nível espinhal. Normalmente, a gente utiliza, no meu serviço aqui, a gente utiliza o Toradol, 30 miligramas na dose durante a indução anestésica, mantém uma dose de manutenção, essa dose de manutenção é via oral, 10 miligramas de 6 em 6 ou de 8 em 8. Também pode ser usado 30 miligramas de 8 em 8 EV em pacientes jovens. A gente não pode ultrapassar 90 miligramas por dia e o ideal é não ultrapassar 5 dias de uso também no pós-operatório, porque está relacionado ao aumento de sangramento do trato gastrointestinal. Ou o profenídeo ou ibuprofeno. Quem dispor dos inibidores da COX-2 lá em São Paulo, porque eu morei em São Paulo um tempo, a gente utilizava muito Bextra na indução, então 40 miligramas, e mantia 40 miligramas de 12 em 12 horas. Nós utilizamos também aqui a dipirona como um analgésico simples, intraoperatório 2 gramas EV, mas a gente não utiliza ela logo na indução, a gente utiliza ela no final da cirurgia, então antes do paciente acordar. E mantém uma dose de manutenção de 2 gramas EV de 6 em 6 durante todo o período perioperatório, durante todo o período de internação do paciente. Uma coisa que é muito importante lembrar, que muitas vezes a gente fica na dúvida, no pós-operatório, eu deixo EV ou eu deixo via oral? Se o paciente tem condições de receber medicação pela parceria com o Márcio. Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Não, acho que não, né? Foi só uma interferência no som mesmo, Cami. Ah, então tá bom. Se o paciente tem condições de receber medicação pela via oral, a gente opta pela via para manter o analgésico simples, seja de pirona ou paracetamol pela via oral e o anti-inflamatório pela via endovenosa. Lembrando que na analgesia multimodal, a gente sempre deixa as medicações de horário, a gente não deixa se o paciente tiver dor, a gente não deixa se necessário. Então, um dos conceitos da analgesia multimodal é isso, é sempre manter o analgésico de horário, independente das outras medicações, a gente vai conversar um pouquinho, mas sempre de horário. Opa, voltou. Em relação aos gabapentinoides, bom, hoje se conversa muito
sobre, na analgesia multimodal, sobre o uso de gabapentinoides, da gabapentina e da pregabalina. Apesar do nome gabapentinoide, análogas ao GABA, mas os gabapentinoides são bloqueadores de canais de cálcio, mais especificadamente da subunidade alfa-2 pré-sináptica. O que significa isso? E por que os gabapentinoides acabam atuando na modulação da dor? Quando o impulso das vias nociceptivas, o impulso de dor, chega no corno posterior da medula e vai ascender, um dos íons que são ativados nessa transmissão do impulso, além de, é claro, a gente sabe que são os canais de sódio que vão transmitir o impulso, os nossos nervos têm canais de sódio, têm canais de potássio, têm canais de cálcio, eles têm canais relacionados à proteína G, e um desses canais é o canal de cálcio. Quando esse impulso chega lá nas vias que já estão ascendendo, nas vias palioespinotalâmica e neoespinotalâmica, a liberação do cálcio, das vesículas de cálcio na membrana, na membrana sináptica. Relacionados ao aumento de respostas álgicas, aumento da hiperalgesia, aumento da sensibilização central, e o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório, né, do sistema nervoso central. Ele vai atuar nos receptores NMDA, que vão estar no neurônio pós-sináptico, e vão aumentar, consequentemente, vão continuar transmitindo essa modulação das vias até o tálamo. Então, então, o que se sabe é que se a gente não tem a liberação do glutamato, ele não se liga no receptor NMDA. E para que a gente não tenha a liberação do glutamato, o ideal é a gente bloquear os canais de cálcio, porque o glutamato, a liberação do glutamato é dependente da liberação do cálcio na fenda. E uma das maneiras da gente bloquear o canal de cálcio é utilizando os gabapentinoides. Então, é por isso que a gente utiliza os gabapentinoides. Eles estão relacionados a uma redução da dor imediata pós-operatória e da redução de consumo de opioides. Pensando nisso, por eles reduzirem a dor imediata pós-operatória e reduzir o consumo de opioides, a gente acredita que eles modulam a nocicepção e acabem inibindo a sensibilização central. Nós temos dois representantes, então a gabapentina e a pregabalina. Elas são exatamente iguais e atuam exatamente da mesma forma nesses receptores. O que muda entre uma e outra? A biodisponibilidade. As duas são absorvidas no nosso trato gastrointestinal, no intestino delgado, só que a gabapentina ela é absorvida numa pequena porção do duodeno, enquanto a pregabalina é absorvida em todo o intestino delgado. Então, a biodisponibilidade da gabapentina é só de 33% depois que a gente administra, e a da pregabalina ultrapassa os 60%. O pico plasmático também da gabapentina é de mais ou menos 2 horas e da pregabalina de 1 hora. Por isso que, normalmente, alguns guidelines vão orientar que se use 2 horas a 1 hora antes da cirurgia para reduzir a dor imediata pós-operatória, aquela dor que o paciente acorda, que ele vai sentir um alívio na sala de recuperação e no primeiro dia, e reduzir o consumo de opioides. Só que alguns estudos observaram que o pico licórico desses gabapentinoides, ele acontecia 8 horas depois de administrada a medicação. Então, como a gente sabe que são medicações que vão atuar no sistema nervoso central, nas vias ascendentes, e elas são banhadas, obviamente, pelo líquor, seria interessante a gente utilizar essas medicações na noite anterior da cirurgia, porque quando o paciente estiver sendo submetido à cirurgia, nós vamos ter o pico plasmático da medicação no líquor, que ocorre 8 horas depois. Infelizmente, o uso dos gabapentinoides, ele não se mostrou efetivo em reduzir a dor crônica pós-cirúrgica.
Então, vários estudos e ensaios clínicos foram realizados a respeito do uso perioperatório, já começando um dia anterior, e não se mostrou, eles não se mostraram efetivos, não se mostraram positivos, inclusive nessa última meta-análise que saiu em agosto do ano passado, em reduzir a dor crônica pós-operatória. É claro que uma revisão sistemática de várias meta-análises inclui vários estudos com delineamentos diferentes. Então, alguns estudos utilizavam o consumo de morfina através da bomba de PCA, outros era um consumo através de infusões ou medicamentos via oral. Então, existe o viés de como cada meta-análise era feita, mas realmente a dor crônica, essa dor que dura mais de 3 meses, os gabapentinoides não foram efetivos em reduzir essa dor e reduzir a incidência da dor crônica pós-operatória. No nosso serviço aqui, a gente utiliza para cirurgias torácicas, a gente tem um serviço bem grande, não, a gente tem um volume de cirurgias torácicas grandes, bem grande, então a gente normalmente utiliza a gabapentina ou a pregabalina na noite anterior já da cirurgia e mantém normalmente por 14 dias de pós-operatório. Outra coisa que varia também entre uma e outra é o custo, tá? A pregabalina é um pouco mais cara do que a gabapentina. A gabapentina é disponível no SUS, então provavelmente nos hospitais, para vocês prescreverem, vai ter a gabapentina. E em relação aos efeitos colaterais, aos efeitos adversos, ambas causam sedação, né, uma sensação de cabeça pesada, sonolência, um pouco de edema periférico, e a pregabalina, ela apresenta uma menor intensidade desses efeitos, desses efeitos adversos. Esses efeitos somem com o passar dos dias, normalmente em 5 dias, 5 a 7 dias, esses efeitos desagradáveis que os pacientes relatam somem. E outra coisa muito importante é que a maioria dos estudos, ela já introduz as duas medicações numa dose de horário, só que sem titular. Então, o paciente já chega recebendo a gabapentina de 8 em 8 horas, que é como a gente normalmente utiliza, 300 miligramas de 8 em 8 horas, ou a pregabalina 75 miligramas de 12 em 12, sem deixar que o paciente se acostume com essa medicação, porque dá muita sensação de sonolência no início, dá sensação de cabeça pesada, às vezes o paciente tem até cefaleia. Isso é um erro. Então, normalmente, a gente inicia à noite, na noite anterior à cirurgia, e mantém por umas 2 noites, só à noite, para depois começar a escalonar para de 12 em 12, e daí de 8 em 8, por todo esse período de normalmente 14 dias. Porque senão os pacientes podem não tolerar realmente esses efeitos adversos e querer abandonar a medicação. E teve até alguns estudos que iniciaram num dia anterior de 8 em 8, então o paciente às vezes já chega sedado no centro cirúrgico. Vamos passar. Bom, em relação às medicações pré-anestésicas para analgesia pós-operatória e para analgesia multimodal, normalmente são essas que a gente utiliza, gabapentinoides e anti-inflamatórios. E nós também utilizamos no nosso intraoperatório infusão de cetamina, né, e de lidocaína. A ketamina, ela bloqueia a atividade dos receptores NMDA. Então, como eu falei antes, o glutamato e o aspartato também são neurotransmissores excitatórios do sistema nervoso central, e eles ativam esses receptores NMDA. Então, quando a gente tem um bloqueio da atividade dos receptores, a gente consegue reduzir a sensibilização central, reduzir a dor aguda pós-operatória e reduzir o consumo de opioides. Normalmente, eu utilizo uma dose de ataque logo depois que eu induzi o paciente, ou se o paciente vai receber sedação, bloqueio periférico, uma dose de ataque de 0,5 miligramas por quilo, e mantém infusão em bomba de infusão contínua 0,25 miligramas por quilo hora. Essa bomba de infusão contínua, a gente sempre anda junto com o paciente, tá? Para recuperação.
pós-anestésica, e quando ele for receber alta para o quarto, a gente interrompe ela. A infusão de ketamina, ela reduz muito o consumo de opioides, a dor aguda pós-operatória. Então, independente se eu for associar um bloqueio periférico, se esse bloqueio for contínuo ou uma anestesia no neuroeixo, eu faço a infusão de ketamina. Às vezes essa dose de ataque 0,5, título reduz um pouco, 0,4 miligramas por quilo. Se vocês fizerem benzodiazepínico antes dessa dose, o paciente não vai ter alucinação, não vai ter pesadelo, não vai ter sensação ruim, não vai referir nada pelo uso do midazolam ou do propofol. E nessa dose de infusão contínua também, eles normalmente não referem não apresentam nenhum efeito de dissociação. Em relação à infusão da lidocaína, é outro medicamento que a gente utiliza muito na nossa prática diária. Eu gosto muito da lidocaína, eu sou suspeita. Gosto muito da infusão venosa de lidocaína, então também, independente se o paciente está recebendo um bloqueio periférico ou um bloqueio no neuroeixo, a gente utiliza a infusão de lidocaína, uma dose de ataque de 1,5 miligramas por quilo. Alguns estudos fazem uma dose de ataque assim de 100 miligramas e depois mantém uma dose de manutenção de 1,5 miligrama por quilo hora também em uma bomba de infusão contínua. A dose de ataque, normalmente, ela varia de 1 a 2 miligramas por quilo, depende um pouco do que mais você vai utilizar nessa sua indução anestésica. A lidocaína é um anestésico local do tipo amida, e a gente tem que lembrar que os anestésicos locais do tipo amida, eles são metabolizados pelo fígado. Então, os pacientes que têm uma hepatopatia, eles vão ter uma metabolização reduzida, né, da lidocaína, vai ficar mais medicação livre no plasma e o paciente pode apresentar efeitos de toxicidade. Então, tem que ter um pouco de cuidado em pacientes que são hepatopatas. Pacientes cardiopatas também, que eles vão ter um débito cardíaco reduzido, um fluxo hepático reduzido também, então a gente tem que ter um pouco de cuidado, e pacientes críticos também, porque normalmente os pacientes críticos têm uma quantidade de albumina menor no sangue, são hipoalbuminêmicos, e acaba tendo uma maior porção da droga livre no plasma, e pode levar à toxicidade. Quem já presenciou alguma vez uma intoxicação por anestésico local, sabe que não é nem um pouco agradável, apesar da lidocaína não ter essa predileção pelos canais de sódio miocárdicos, como a bupivacaína, mas a gente tem que ter muito cuidado com a infusão contínua. Mas, normalmente, nessa dose de 1,5 miligrama por quilo hora, os pacientes não apresentam nenhum efeito de toxicidade. Ela vai dar um pouquinho de sedação, então é normal que os pacientes ainda na recuperação fiquem sonolentos. Então, eu deixo a infusão da lidocaína também numa bomba de infusão contínua na recuperação. Quando eles vão para o quarto, a gente normalmente tira essa infusão venosa, lembrando que essa infusão venosa é de lidocaína. E existem vários estudos que realmente comprovam o efeito analgésico da lidocaína. A lidocaína, ela não age só em canais de sódio, voltagem dependente, ela também age em canais de potássio, voltagem independente, em canais de cálcio, e ela modula alguns receptores acoplados à proteína G também. Então, por isso que ela causa redução também das aferências, e ela é utilizada na via de modulação, como se ela atuasse, a infusão venosa, como se ela atuasse na parte modulatória das vias nociceptivas. Tem pacientes que acabam, já tive pacientes, não aqui em Jaraguá, que foram para o quarto com a infusão de lidocaína, pacientes de dor crônica, oncológicos também, e também nunca tive problema, só não pode realmente aumentar essa dose de infusão contínua. Aqui é uma tabela só com a diluição, normalmente como a gente faz. Essa, inclusive, é a diluição que a gente está utilizando agora na UTI para os pacientes COVID, como estratégia poupadora de
sedativos. Então, a gente fez uma tabela só para ficar mais ou menos fácil da gente manejar. Em relação à dor pós-operatória, a partir do momento que a gente se propõe a cuidar desse paciente, a gente sabe que esse cuidado ele é dinâmico. Então, ele começa no pré-operatório, ele passa pelo intraoperatório e ele se estende ao pós-operatório até esse paciente receber alta. E muitas vezes, depois que ele recebe alta, a gente é responsável por esse paciente. A gente não vê muito isso, infelizmente. A gente, como anestesistas, a gente peca um pouco nos cuidados pós-operatórios, principalmente depois que o paciente sai da sala de recuperação pós-anestésica. Se esse paciente não tiver com catéter, e muitas vezes o catéter vira órfão, mas normalmente se o paciente não tiver com catéter, a gente acaba não indo avaliar ele, a gente não sabe se aquilo que a gente fez ficou bom ou não, e realmente isso acaba sendo uma falha nossa. Então, qual é o nosso objetivo da analgesia pós-operatória? Avaliar a dor continuamente. Essa avaliação tem que ser feita como a avaliação de sinais vitais dos pacientes que estão nas enfermarias. Então, vão verificar a frequência cardíaca, a pressão. A enfermagem tem que acessar a dor, perguntar para o paciente que nível de dor que ele está, de 0 a 10, quanto que ele qualifica, se a dor é leve, moderada ou forte. Alguns pacientes não entendem um pouco esse 0 a 10. Então, pode utilizar descritores, a dor é leve, moderada, é forte. Tem que saber se a dor ela é só no sítio cirúrgico ou se ela se estende para algum outro lugar e se aquela analgesia que o paciente está recebendo, ela está adequada. Então, o pós-operatório é uma continuidade dos cuidados, continuidade da analgesia. Outra coisa que é importante, isso é um pouco mais difícil, mas o ideal é que cada serviço tenha um protocolo institucional de analgesia na recuperação. Então, as nossas condutas no dia a dia de dor pós-operatória acabam variando bastante. Então, a gente não tem no nosso serviço, mas o ideal, assim, no mundo ideal, seria que cada serviço de anestesia tenha um protocolo de analgesia na recuperação. Além das questões éticas, né, da gente tratar a dor do paciente, por que mais a gente trata a dor? Então, esse estudo saiu, se não me engano, ano passado, em que eles fizeram uma revisão de 3 estudos, na verdade, que eram de cirurgia vascular e de cirurgia ortopédica, em que eles mediam a troponina do paciente no pós-operatório. Então, mediam pré-operatório, e os pacientes que tinham a troponina elevada no pré-operatório foram excluídas desse estudo, e mantiveram a medição sérica, se não me engano, de 6 em 6 horas, nos 3 primeiros dias de pós-operatório, para tentar correlacionar a elevação da troponina com os scores de dor. E realmente isso foi positivo. Os pacientes que apresentavam maiores scores de dor também apresentaram uma maior elevação da troponina. Claro que essa elevação da troponina, que eles chamam de injúria miocárdica após cirurgias não cardíacas, eram pacientes que não se enquadravam em diagnóstico de infarto. Então, eles tinham apenas uma elevação do nível sérico da troponina T, que era dosada de forma seriada. Eles não eram pacientes que infartaram no pós-operatório. Eles internaram para fazer um tipo cirúrgico, dosaram no pré e fizeram uma dosagem seriada por 72 horas após a cirurgia, cirurgias não cardíacas, e eles conseguiram encontrar uma correlação positiva entre os scores de dor, os pacientes que apresentaram mais scores de dor, e a elevação da troponina. Então, é um risco que a gente sabe também nos pacientes que se a gente não tem um manejo adequado da dor pós-operatória, a gente está aumentando o risco dos pacientes sofrerem um infarto no pós-operatório. Qual é a melhor maneira da gente controlar a dor dos nossos pacientes? Então, a melhor maneira da gente controlar o padrão ouro, isso até é questão de prova para quem for residente, é a analgesia controlada pelo paciente. A analgesia controlada pelo paciente nada mais é do que um dispositivo, uma bomba de infusão, em que a gente normalmente faz essa infusão é endovenosa. Em relação aos bloqueios, a gente pode utilizar também, mas a analgesia controlada pelo paciente, ela normalmente se refere à infusão venosa,
de medicamento, morfina mais especificadamente. E a analgesia controlada pelo paciente pura é aquela que realmente só o paciente controla. Então, ele, que nem tem na foto ali, ele tem um dispositivo em que toda vez que ele sente dor, ele aperta esse dispositivo e a medicação, e sai uma dose de bolos da medicação até a veia do paciente. Então, ele fica conectado, ele leva essa bombinha, né, para fazer a fisioterapia, leva para tomar banho, se precisar, e quando ele tiver dor, ele aciona uma dose que vai ser pré-programada. Então, essa é a infusão, a analgesia pós-operatória clássica. Hoje, o que a gente sabe é que muitas bombas, elas têm também uma modalidade de programação de infusão contínua. Então, o paciente, isso a gente utiliza muito para bloqueio periférico e para epidural. O paciente fica recebendo uma dose de infusão contínua da medicação, ele tem a chance de receber uma dose de bolos quando ele apertar, quando ele tiver dor, e a gente programa um limite de dose e a gente programa um intervalo de tempo. O mais importante é que a gente reavalie esse paciente diariamente para otimizar a experiência dele e individualizar o regime de infusão. Então, normalmente, a gente, iniciando com uma PCA venosa, por exemplo, a gente inicia uma solução de 0,5 miligramas por ml, então 95 ml de soro, mais 50 miligramas de morfina, mantém 0 ml de infusão contínua, um bolos de 1 a 2 miligramas, um limite de 2 bolos por hora e um intervalo de 10 minutos a cada bolos. Então, o paciente aperta, vai sair uma dose, se ele não sentiu alívio da dor, naquele tempo ele aperta, após ter passado 10 minutos, ele pode apertar mais uma vez e vai sair mais um bolos. Normalmente a gente limita esses bolos de 2 a 3 por hora, dependendo de como que está a dose de bolos. Esses dispositivos de analgesia controlada pelo paciente, o paciente não tem acesso à medicação. Então, tanto nesse que está no meio da tela, nessa cor de rosa, a solução ela fica na parte de baixo da bomba e ela tem uma chavezinha para a gente poder trocar essa solução, e alguns outros, que nem esse do canto direito da tela, a solução fica dentro de uma caixinha que também é chaveada, então o paciente não tem como manipular essa solução, porque infelizmente já aconteceu em serviços de dor lá em São Paulo, onde eu fiz dor no HC, a gente não tem essas bombas, porque normalmente essas bombas são em comodato, e aí você utiliza os equipos, e os equipos são caros, né? Normalmente a gente só vai ter acesso a pacientes para o plano, e a gente utilizava uma analgesia não controlada pelo paciente, uma analgesia contínua, uma infusão contínua de medicamento, nessas outras bombas que não tem nenhum nível de segurança. Então, acabava que os pacientes davam bolos, eles se desconectavam. Teve uma paciente uma vez que tomou a ketamina, que estava em infusão contínua. Então, realmente acontece de tudo. Essas bombas são mais seguras, mas eu entendo que tem todo o custo, tem o comodato, tem do hospital querer ter isso para oferecer para o paciente. Nós, aqui em Jaraguá, a gente não tem no nosso serviço. E a gente utiliza também essas bombas de analgesia para os bloqueios periféricos, então infusão contínua, e pode utilizar se tiver a opção de PCA. Quando a gente fala em bloqueios periféricos, pensando, claro, na analgesia pós-operatória, o ideal é que a gente faça esses bloqueios sempre antes da cirurgia. Eu entendo que às vezes o cirurgião está com pressa, às vezes nós temos uma curva de aprendizado, e a curva de aprendizado dos bloqueios com o ultrassom, ela não é tão rápida quanto a curva de aprendizado da raquianestesia, e muitas vezes o cirurgião pede para fazer o bloqueio depois. O ideal é que a gente iniba a transmissão da dor antes da cirurgia, mesmo que a gente utilize, vai utilizar, às vezes, anestesia geral ou algum outro medicamento, o ideal seria sempre que a gente fizesse a analgesia preemptiva antes de ter o estímulo álgico, mas eu sei que isso é no mundo ideal, então tudo bem se a gente fizer esse bloqueio depois, o importante é a gente manejar, ter um controle da analgesia pós-operatória. Então, a gente utiliza os bloqueios
periféricos para potencializar a analgesia, a anestesia, para que esse paciente possa fazer uma reabilitação de qualidade. Então, muitos pacientes saem da recuperação pós-anestésica e já vão fazer fisioterapia, ainda internados, reduzir a incidência dos efeitos colaterais dos opioides, como náusea e vômito, ilho paralítico, a chance de o paciente acabar utilizando por algum outro, pelos outros efeitos dos opioides, então reduzir também a chance dele ficar adito à medicação, reduzir o consumo, alta hospitalar precoce, reduzir a morbimortalidade e o custo hospitalar. Uma coisa muito importante, quando a gente vai fazer um bloqueio periférico e vai passar um catéter, vai deixar um catéter nesse paciente, é que todos os procedimentos de inserção de catéter, independente da técnica, independente da localização do nervo, sejam feitos de modo estéril. Então, muitas vezes a gente também está com pressa, mas principalmente se a gente for inserir um catéter periférico, inserir um catéter no nervo, assim como a gente faz quando a gente vai inserir um catéter epidural, fazer tudo de maneira estéril, inclusive esterilizar todo o probe, limpar a pele bem com clorexidina, fazer a técnica toda estéril. E alguns pacientes também a gente acaba tunelizando. Então, quando a gente pensa em tunelizar o nosso catéter e quando a gente não precisa ou não pensaria em tunelizar esse catéter desse bloqueio de nervo periférico. Principalmente se os pacientes vão ficar internados por mais de 48 horas, pacientes imunossuprimidos, diabético, pacientes HIV, obeso, pacientes com doença renal crônica, em uso crônico de corticosteroides, metotrexate, em pacientes tabagistas e pacientes que vão receber alta hospitalar com catéter. Então, também tem alguns estudos que mostram que a colonização de bactérias, ela diminui a partir do momento que a gente tuneliza o catéter no nervo periférico. E como que a gente tuneliza os nossos catéteres? Para quem tem kit de catéter, eu vou mostrar depois, aqui no nosso serviço a gente não tem. Depois que a gente fez o bloqueio, a gente pega a lidocaína, infiltra um pouquinho, uns 3 centímetros, como mostra na parte B aqui da figura, da saída do catéter, faz uma infiltração com a lidocaína ali e enfia a agulha de peridural. Então, enfia a agulha de peridural e acaba inserindo uma pontinha do catéter, acaba ficando para fora. Então, a pontinha sai e depois ela entra pela agulha de peri e a gente vai introduzindo um pouquinho o catéter por essa agulha de peri e puxa. Aqui no nosso serviço também a gente faz todos os bloqueios que a gente deixa o catéter com a agulha de peridural. Então, a gente não utiliza o kit Contiplex, o kit de bloqueio periférico contínuo, a gente acaba fazendo tudo com a peridural mesmo. Então, esse é um dos kits, né? Existe o kit que tem o catéter sobre a agulha, então, em volta da agulha, como se fosse um abocate, você faz o bloqueio, introduz a agulha e descasca o catéter lá para dentro, como se fosse pegar uma veia. E existe também os kits de catéter em que você insere a agulha, depois viu que está alocado a agulha no lugar certo, você vai inserir o catéter por dentro da agulha. Então, existem esses dois kits, mas quando não tem, a gente utiliza o catéter de peridural mesmo. Então, esse foi o caso aqui de uma paciente que teve uma lesão da mão, a gente deixou um catéter no plexo braquial, infraclavicular, entre os peitorais. É um local bom de deixar catéter para membro superior, porque normalmente ele não desliza entre os músculos. Então, a paciente ficou, se não me engano, 7 dias com o catéter recebendo analgesia contínua, porque a gente não tem bomba de PCA. Então, ela ficou recebendo ropivacaína. O que a gente utiliza nos nossos bloqueios? A maioria dos estudos, a gente acaba utilizando a ropivacaína pela segurança e pela eficácia da medicação e pelo bloqueio diferencial também que a ropivacaína causa. Então, normalmente,
ela causa uma boa analgesia sem causar um bloqueio motor. Então, a gente tem bloqueio sensitivo sem ter o bloqueio motor e ela não tem predileção também pelos canais de sódio, que nem tem a bupivacaína, pelos canais de sódio intracardíacos, que nem tem a bupivacaína. Então, normalmente, a gente utiliza a bupivacaína na dose de 0,1 a 0,2%, faz uma infusão, deixa numa velocidade de infusão de 5 a 8 ml hora. Se você tiver a opção, né, de usar uma bomba de PCA, você pode deixar um bolo de 3 a 5 ml, com limite de 2 bolos, no intervalo de 20 a 60 minutos. A gente sabe que a ropivacaína tem uma latência um pouco maior, não é que nem a lidocaína que age rapidamente. Então, a gente normalmente faz uma dose e espera uns 20 minutos para ver como que o paciente ficou. Essa é uma bomba aqui no nosso serviço. A gente normalmente utiliza esse tipo de bomba que vocês estão vendo na tela. Tem outras também, mas normalmente é essa que a gente acaba deixando acoplado de infusão contínua mesmo para o paciente. E muitas vezes a gente acaba tendo que concentrar um pouco essa solução da ropivacaína. Então, deixando a 0,375, normalmente o paciente não tem bloqueio motor, e você vai titulando diariamente como que o paciente está se sentindo, se ele está apresentando uma analgesia efetiva, se o paciente estiver começando a evoluir com um bloqueio motor, a gente diminui a dose, se aquilo não estiver incomodando o paciente. Então, você vai titulando durante o pós-operatório. Normalmente, os pacientes que estão com um bloqueio contínuo, a gente faz uma visita pós-operatória 2 vezes ao dia. Então, se ele fez a cirurgia de manhã, ele recebe uma visita à tarde e uma visita à noite. Se ele fez de tarde, aí normalmente ele recebe a visita só à noite e daí no outro dia, para ter um cuidado maior. Eu também gosto de eu mesma trocar o curativo dos pacientes, principalmente os pacientes que ficam mais tempo com catéter alocado. A gente já teve pacientes que ficou 30 dias com catéter. Então, pacientes oncológicos e pós-procedimento, normalmente o máximo foi 7, mas com catéter já teve 30 dias, então tem que ter um cuidado realmente muito grande na troca de curativo, na limpeza desse curativo, e o ideal é que a gente que manipule isso. Outra coisa em relação à estabilidade da solução. Normalmente, se vocês forem ler, a ropivacaína, ela tem você pode utilizar ela em infusão na solução por mais de 48 horas, mas normalmente a partir das 16, 24 horas perde a eficácia, a medicação perde a eficácia e os pacientes começam a reclamar um pouco de dor. Então, a gente troca a solução a cada 24 horas sempre, pela perda da eficácia mesmo. Em relação aos bloqueios que a gente pode fazer, aqui é só um estudo que mostra os diferentes tipos de anestésicos utilizados e as diferentes doses e a alocação do catéter também. Então, tem esse de membro superior e tem de membro inferior, interescalênico, infraclavicular, axilar e femoral. Então, a maioria, como vocês podem ver, utiliza realmente ropivacaína, dose baixa, alguns bupivacaína, com algum adjuvante ou não. Em relação aos bloqueios periféricos e o uso de adjuvantes, normalmente para infusão contínua a gente não utiliza nenhum adjuvante, então na infusão contínua não deixa decadron, não deixa clonidina, dexmedetomidina, mas no bloqueio, quando antes da anestesia, normalmente eu faço decadron 4 miligramas no bloqueio. Os corticoides, eles têm um efeito estabilizador de membrana, então, de estabilizador da membrana do nervo. Então, é por isso que eles são utilizados de modo periférico, tanto para dor crônica quanto para dor aguda pós-operatória. Porém, o FDA, ele não aprova nenhum uso de nenhum dos adjuvantes em bloqueios periféricos. Então, a gente utiliza, mas isso é off-label, não tem liberação do FDA para usar Precedex no bloqueio, nem clonidina, nem opioide, como já vi em alguns locais, e nem corticoides. Mas pelo efeito de estabilizador de membrana dos corticoides, a gente acaba utilizando.
Em relação à técnica, o que é importante se atentar antes da gente inserir um catéter em qualquer um dos nervos periféricos? A maioria das publicações sobre a inserção do catéter, ela compartilha uma técnica em comum. Você vai fazer guiado por ultrassom, normalmente, se você vai inserir um catéter, né? Então, você localiza as estruturas que você quer bloquear, insere a agulha e é como se você abrisse um espaço no local para a inserção do catéter. Você cria um lago nesse local que você quer inserir o catéter. E normalmente as publicações todas trazem a utilização de solução salina para fazer, para abrir esse espaço, para criar esse lago. Ou destróise a 5%, né? Soro glicosado a 5%, ou soro fisiológico para criar esse espaço. Normalmente a gente sabe que no dia a dia a gente acaba utilizando o anestésico local mesmo, então já injeta o anestésico local para começar o efeito de analgesia e aí introduz o catéter. Então, normalmente eu não faço essa solução salina, mas a maioria dos estudos se vocês forem ler, não se assustem, realmente eles criam esse espaço ao redor dos nervos para a inserção do catéter com soro fisiológico. Em relação aos adjuvantes, também ficou... Nossa, eu sem querer inverti a ordem. Realmente nenhum é utilizado, mas normalmente eu utilizo o Decadron 4 miligramas. Tem um estudo que saiu que comparou o Decadron na via endovenosa, 4 miligramas, e também na via do bloqueio periférico e não mostrou diferença em relação a controle de dor pós-operatória, consumo de morfina no pós-operatório. Então, realmente eu utilizo, mas para bloqueios de membro superior, se você utilizar pela via endovenosa, vai ter o mesmo efeito que se você utilizar no bloqueio. Opa! Tem um slide, esse slide não era para estar aqui. Efeito rebote. Depois eu falo um pouquinho sobre as cirurgias cardíacas. E quando passa o efeito da anestesia, como que o paciente fica? Alguns pacientes, infelizmente, quando a gente faz o bloqueio periférico sem ser contínuo, eles podem apresentar um efeito rebote no pós-operatório, né? Será que eu vou ter dor? Os pacientes ficam, nossa, eu não quero ter dor, não quero sentir dor. E realmente alguns pacientes apresentam um efeito rebote no pós-operatório, em que ele vai relatar uma intensidade desproporcional, uma intensidade de dor desproporcional à dor que ele sentia antes, em relação à dor que ele tinha no pré-operatório. Esse efeito rebote, ele está relacionado ao final do efeito de bloqueio periférico, de bloqueio de canal de sódio. Então, é quando a gente passa o efeito dos anestésicos locais nos nervos periféricos, que o paciente pode apresentar uma dor pior da que ele vinha apresentando enquanto antes da cirurgia e também em relação às primeiras horas de pós-operatório. Ela é de início rápido e duração limitada, normalmente de 3 a 6 horas, e ela ocorre logo após a interrupção do bloqueio. Uma das maneiras da gente evitar o efeito rebote dos nossos bloqueios periféricos é mantendo a infusão contínua de medicamentos por 24 horas nas vias periféricas. Então, claro que vai depender do cirurgião, vai depender da cirurgia que o paciente for submetido, mas a infusão contínua nos bloqueios periféricos, ela reduz o efeito rebote. Então, também, outra coisa que não adianta passar o catéter e deixar o catéter lá e não ligar nenhum anestésico local para ficar bloqueando os canais de sódio. Então, a gente passa o catéter e liga a infusão contínua da ropivacaína. Uma estratégia para reduzir também o efeito rebote é reduzir a velocidade de infusão contínua após 24 horas da cirurgia. Normalmente, os pacientes ficam 48 horas internados, então a gente deixa uma dose inicial de 5 a 8 ml hora da ropivacaína nas primeiras 24 horas, e à noite, quando faz a visita, reduz um pouquinho a dose.
Se ele estava com 8, reduz para 6, reduz para 5 e melhora, até porque de noite ele vai ficar imóvel, então ele não vai precisar, normalmente ele não vai se movimentar, não vai utilizar aquele membro, não vai ter muito estímulo álgico, então reduz à noite, no outro dia de manhã reduz mais um pouquinho, e aí um pouco antes da alta tira o catéter do paciente, tira o catéter do nervo periférico. Então, deixa uma infusão durante o dia de 8 melhora, à noite reduz um pouco, e no outro dia reduz mais um pouquinho, isso ajuda a reduzir a incidência do efeito rebote após os nossos bloqueios periféricos. Porque a última coisa que a gente quer é fazer um bloqueio periférico e o paciente ter mais dor ainda no pós-operatório, e se a gente não inseriu nenhum catéter, a gente não vai lá reavaliar, e ele vai reclamar para o cirurgião. E aí o cirurgião vai chegar para nós e vai dizer, poxa, mas você fez um bloqueio no paciente, e aí agora no pós-operatório ele está reclamando de dor, está pior. Então, o que a gente não quer, com certeza, é se disponibilizar com os nossos colegas. Então, essa é uma das estratégias. E agora eu vou falar mais um pouquinho, que ainda tem um tempinho, dos bloqueios divididos em procedimentos cirúrgicos. Então, normalmente, existe uma estratégia de bloqueios periféricos e de bloqueios contínuos para cada cirurgia, para cada membro do nosso corpo, o que a gente normalmente faz, que utiliza de bloqueios. Em relação às cirurgias cardíacas, claro, vai depender muito do cirurgião, de como você se relaciona, do que o cirurgião gosta ou não, afinal de contas, o paciente ele é do cirurgião e a gente respeita isso, apesar da gente não gostar disso. Então, a gente pode conversar, falar sobre a dor crônica pós-operatória, a gente sabe que toracotomia e esternotomia são procedimentos que vão dar muita dor no pós-operatório, tem chance de cronificar, mas tem que ter um bom relacionamento com o nosso colega e acaba que a gente sabe que a palavra final é dele. No nosso serviço, a gente normalmente não passa catéter, tá? Nos pacientes. O que normalmente a gente saiu essa revisão, eu vou falar um pouquinho dela, vou falar dela primeiro. Então, saiu essa revisão também de todos os bloqueios que são feitos tanto na parede torácica quanto bloqueios de fáscia para cirurgias em que o paciente é submetido à esternotomia, cirurgias cardíacas. Então, eu coloquei essa tabela dos bloqueios que normalmente são os mais feitos, o PEX1, PEX2, o bloqueio do eretor da espinha, o bloqueio do plano serrátil, o do transverso torácico, e também o pecto intercostal facial, que é um bloqueio de fáscia, assim como o transverso torácico, assim como o bloqueio do eretor da espinha. É claro que esses bloqueios têm que ser feitos antes da cirurgia, na cirurgia cardíaca não tem como negociar, esses bloqueios sempre vão ter que ser feitos antes. E é muito interessante que esse estudo traz em relação também à técnica cirúrgica, então quais os procedimentos que tem, os bloqueios que têm mais evidência e de acordo com a técnica cirúrgica que o cirurgião vai utilizar. No nosso serviço, normalmente a gente faz ou o eretor da espinha ou o transverso torácico. Então, depende do anestesista que vai estar lá. A gente não faz peridural nem raquianestesia. Pela anticoagulação, pelo bloqueio simpático. Então, a gente normalmente faz ou o eretor da espinha ou o transverso torácico. O transverso torácico, em relação ao eretor da espinha, ele é mais rápido e mais fácil de fazer. Normalmente, em relação ao medicamento, a gente faz ropivacaína nos dois, 20 ml a 0,375. Então, tanto no eretor da espinha são 20 ml no lado esquerdo, 20 ml no lado direito, e no transverso torácico também. O transverso torácico é mais fácil e mais rápido de fazer. Normalmente você induz o paciente primeiro, depois faz o bloqueio, ele já vai estar em decúbito dorso horizontal, e o eretor da espinha a gente precisa que o paciente ou sente, então tem que ser antes da indução, ou que ele vire de lado, para que a gente faça bloqueio antes da indução, e depois o paciente acaba fazendo a indução, vira de barriga para cima, e a gente acaba induzindo o paciente. Os dois têm praticamente a mesma efetividade em relação à dor pós-operatória, e por que
normalmente a gente prefere esses, além de serem mais rápidos, nas cirurgias que a gente faz ultra fast tracking, que você vai estubar esse paciente na sala, ou vai estubar ele nas primeiras horas já, de pós-operatório, na UTI, o paciente está bem analgesiado, então ele tem um bom controle álgico nas primeiras horas. Então, a gente faz, normalmente, ropivacaína 0,375, 20 ml de cada lado. Quando a gente faz aqui essas imagens são do bloqueio do transverso torácico, você vai colocar o probe normalmente na linha intercostal, primeiro faz de um lado, depois faz do outro, em linha hemiclavicular, desculpa, segundo, terceiro espaço intercostal, e você vai inserir a sua agulha de baixo para cima, então, em relação à cabeça do paciente, porque os feixes de nervo, eles acabam tendo essa disposição anatômica, eles normalmente estão na parte de baixo dos arcos costais, do feixe vasculo nervoso, e é por isso que a gente introduz de baixo para cima, para ter um maior contato logo do anestésico local com os nervos. A gente normalmente faz entre a terceira e a quarta costela, ou entre a quarta e a quinta costela. Como é um bloqueio de fáscia, ele vai ter essa separação das fáscias, do músculo transverso torácico e do músculo intercostal interno, ou dos músculos intercostais, e vai se dispersar longitudinalmente, assim como o eretor da espinha também se tem essa dispersão longitudinal. Tem que ter um pouco de cuidado, porque logo abaixo do músculo transverso torácico a gente vai ter o pulmão, né? Outro cuidado que tem que ter, se a gente fizer muito medial, esse bloqueio, a gente pode pegar a artéria mamária ou torácica interna e o cirurgião pode precisar dela no intraoperatório, então tem que ter muito cuidado para não funcionar, para não fazer esse bloqueio de forma muito medial, assim, um pouquinho mais afastado. Mas ela é bem fácil de visualizar com o ultrassom, então é só lateralizar um pouco esse ultrassom, faz 20 ml de um lado, faz 20 ml do outro. Então a gente vai ver como tem nessa imagem aqui de cima o músculo peitoral, terceira costela ela fica no lado esquerdo, né, para cima, e a quarta costela está no lado direito da tela, que seria mais caudal. Os músculos intercostais, a gente não tem como dividir eles, normalmente nos músculos intercostais a gente consegue ver uma pequena linha, que é o que vai dividir o músculo intercostal do transverso torácico, e a gente faz abaixo, ainda acima do músculo transverso torácico, abaixo do intercostal. E aqui eu trouxe os códigos que a gente normalmente utiliza nos nossos procedimentos. Eu cortei a aula, depois eu falaria dos outros bloqueios, membro superior, membro inferior, joelho, tornozelo, mas eu tive que reduzir a aula. Então, normalmente, quando a gente trabalha com convênios, né, com planos, a gente tem que justificar tudo aquilo que a gente faz. Na residência, a gente não aprende isso, mas na vida, depois, se a gente não justifica e se a gente não sabe os códigos que bota, o convênio não vai pagar. Então, normalmente, para cirurgias de grande porte, cirurgias cardíacas, cirurgias torácicas, cirurgias de quadril e grandes cirurgias de membro superior, principalmente cirurgias ortopédicas oncológicas, os convênios pagam analgesia por 48 horas. E também, se conversado, também normalmente eles acabam pagando os bloqueios de nervos periféricos. Então, sempre que você fizer um bloqueio, independente se você faça um ou faça dois, se você vai fazer o femoral e o cutâneo lateral da coxa, se você vai fazer o safeno e genicular, o convênio vai pagar só um bloqueio, tá? Então, a gente normalmente utiliza um código para o bloqueio. Uma outra coisa que a maioria dos convênios faz é que quando você faz só o bloqueio periférico na sua técnica anestésica com a sedação, eles não pagam o bloqueio, porque eles entendem que aquele bloqueio faz parte da técnica anestésica, ele faz parte da anestesia. Então, normalmente, se para receber um bloqueio que você faça dos convênios, você tem que administrar junto a anestesia geral. Então, se for só o bloqueio periférico, como a gente faz em muitas cirurgias, os convênios, eles entendem que aquilo é anestesia e não pagam.
Então, normalmente, a gente utiliza esse código de bloqueio periférico, esses códigos são universais para todos os planos. Quando você faz um bloqueio e você utiliza ultrassom, você pode cobrar o código de ultrassom, assim como o cirurgião, quando faz uma cirurgia ortopédica e utiliza o raio-x, ele cobra o código do raio-x. Então, eu até fiz um modelo para explicar do uso do ultrassom intraoperatório, do porquê, da importância, se vocês quiserem, depois eu mando isso para vocês levarem até os convênios, para justificar o uso do ultrassom. Então, esse é o código do ultrassom. Então, o bloqueio periférico é um código mais o ultrassom. Quando a gente instala uma bomba de infusão, também a gente pode cobrar pela instalação da bomba. Você tem que descrever a instalação da bomba. Então, instalo bomba de analgesia com ropivacaína, mais o equipo, em via de nervo periférico ou em via endovenosa, acoplado ao catéter, que está em nervo periférico, tem que fazer como se fosse descrever um procedimento cirúrgico, assim, né? Anestesia da pele, limpeza, essas coisas assim, colocação de campos estéreis, a gente faz para a instalação da bomba de infusão também, e procedimentos sem intercorrências, e esse é o código que a gente utiliza. Normalmente, a gente, no primeiro dia de procedimento, a gente utiliza esses 3 códigos, isso em relação à analgesia, né? Não em relação à anestesia, em relação à analgesia, então é o bloqueio, o uso do ultrassom e a instalação da bomba. E a partir do segundo dia, a gente utiliza ou a analgesia controlada pelo paciente como código ou analgesia por dia subsequente. Então, como a gente não tem analgesia controlada pelo paciente, normalmente a gente utiliza analgesia por dia subsequente. E pede esse código de analgesia pelo tempo em que o paciente fica internado. Normalmente, os convênios pagam a analgesia por dia subsequente por 48 horas. Dependendo de alguns casos, é claro, se for um paciente oncológico que vai ficar internado, fez procedimento, eles acabam pagando por mais dias, só que eles vão solicitar as evoluções da parte da equipe da anestesia no sistema, se for no sistema, ou à mão. Então, você tem que evoluir que você passou a visita nesse paciente para você receber a analgesia. Então, são detalhes bem importantes burocráticos, que a gente não aprende lá na residência, e na vida a gente acaba aprendendo pela necessidade. Deixa eu ver. Era isso que eu tinha para falar. E a gente marca um outro encontro para conversar mais um pouco sobre os outros procedimentos. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, se vocês têm alguma dúvida de alguma coisa a mais que a gente faça, que a gente não faça, ou uma coisa que eu não falei. Pessoal, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Podem colocar os seus nomes no bate-papo, eu vou chamando na medida que quiserem. Mas eu tenho uma pergunta, Tami. Claro. Você tem experiência, ou qual é a tua experiência com o uso de antidepressivos como inibidor da recaptação de serotonina antes da cirurgia? Se você conhece evidências que mostram benefício do uso dessa classe ou não? Então, os antidepressivos tricíclicos e principalmente os antidepressivos tricíclicos e os duais inibidores da recaptação da serotonina e da noradrenalina, eles atuam nas nossas vias descendentes inibitórias. Então, a partir do momento em que a gente tem esse estímulo chegando até o cérebro, né? O estímulo vem da periferia, gânglio da raiz dorsal, corno posterior da medula, ascende pelas vias paleoespinotalâmicas e chega no sistema nervoso central, nós temos a ativação das vias descendentes inibitórias. Essas vias descendentes inibitórias são vias serotoninérgicas também, noradrenérgicas. Então, normalmente, os antidepressivos tricíclicos e duais, eles atuam nessas vias, liberando neurotransmissores inibitórios. Então, para inibir a dor, tem liberação de opioides endógenos, ativação de receptores endocannabinoides também. Infelizmente, não tem evidência de que você utilizando esses medicamentos no perioperatório vai reduzir
a dor crônica pós-operatória e a dor crônica de modo geral. É claro que muitos estudos falham em acompanhamento do paciente. Então, para você saber se reduziu a dor ou não, existem muitos vieses, né? Para que você consiga manter esse estudo bem delineado. E existe o problema do acompanhamento do paciente. Então, a maioria dos estudos não acompanha por tempo suficiente para afirmar isso. Então, não tem evidência. O que a gente sabe é que se o paciente já utiliza um antidepressivo tricíclico ou dual ou independente do antidepressivo, a gente mantém. Mas introduzir pela primeira vez como estratégia de redução de scores de dor e poupadora de opioide não tem evidência, infelizmente. Opa, tá no mudo. Eugênio tá no mudo, Eugênio. Desculpa, vou pedir para a Tamires tirar o compartilhamento de tela, que nós conseguimos nos ver melhor. Eu já passo a palavra para o Eduardo aí, e para fazer a pergunta e os comentários que você tiver. Deu. Pode falar. Tamires, seguinte, uma das resistências que a gente tem aqui para deixar catéter no pós-operatório ou bomba de infusão contínua é com relação ao treinamento da enfermagem. Pela tua experiência, como que vocês fizeram essa implantação aí no hospital de vocês? E que cuidados vocês têm para fazer o cuidado deste catéter e a administração dos medicamentos? Pelo que eu vi, é vocês mesmos que fazem a troca, né, da solução. Não é uma solução que é prescrita e a enfermagem vai lá montar, né? E depois eu tenho mais uma outra pergunta. Tá, assim, nós temos, em relação à solução, a gente tem uma farmácia centralizada, então a gente alinhou com a farmácia, com a farmacêutica, e as soluções vêm prontas da farmácia. Então, é uma solução de ropivacaína 0,2, 0,3%, a gente explica como montar, como fazer, né? Tira tantos ml de soro, introduz tantas ampolas, descreve tudo isso direitinho, e a solução vem pronta da farmácia central. As soluções de morfina vem pronta, a infusão de lidocaína, a infusão de ketamina, vem tudo pronto da farmácia central. Então, a enfermagem não passa pela enfermagem. Isso reduz muito o risco de erro, né, de diluição, né, e também de contaminação. Então, é feito na farmácia central. E o ideal, no mundo ideal, os serviços que têm dor, eles têm uma enfermeira de dor. Então, para que o serviço funcione, o ideal é que tenha uma enfermeira responsável pelo serviço de dor, aqui a gente não tem uma enfermeira responsável, a gente tem uma enfermeira responsável, mas ela também é responsável por outras coisas, a gente não tem uma enfermeira exclusiva, e eu acabei treinando ela, conversando com ela, olha, tudo que a gente faz, né, nos nossos protocolos, o que a gente faz, o que a gente não faz, e onde a gente instala cada medicação. Então, sempre que vier ropivacaína, nunca vai ser na veia, né? Morfina, ela vai ser na endovenosa, ou o paciente está recebendo fentanil, ou se o paciente está recebendo ketamina, como tiveram alguns pacientes oncológicos. Então, é essa enfermeira que vai ficar responsável por checar a infusão, como que está sendo a administração, se estão trocando a solução a cada 24 horas pela perda de estabilidade da ropivacaína. Então, é ela que acaba checando. Mas, em relação aos catéteres, eu gosto de trocar sempre o curativo, eu não deixo... você pode treinar a enfermeira de dor se você tiver, não tem problema nenhum, mas em relação realmente ao catéter, eu gosto de sempre manipular para ver como é que tá. Teve uma paciente que a gente ficou com catéter, ela ficou com mais de 30 dias, a gente teve que repassar o catéter, então pode dar começou um ponto de eritema, começou a ficar demasiado quente, então a gente fez a troca desse catéter e é só avaliando realmente todos os dias. Claro que elas têm condições disso, se ela não tiver sobrecarregada, mas a gente sabe como a gente não tem uma enfermeira exclusiva, eu prefiro acabar sempre verificando o catéter também se está indo bem, às vezes desloca também, não está bem acoplado. Então, mas realmente a enfermeira ela pode avaliar como é que está a infusão, avaliar a dor do paciente e entrar em contato com a gente, né?
Então, às vezes precisa, olha, doutora, eu sei que você vai vir mais tarde, mas o paciente está com muita dor, então ela já entra em contato, ela já passou essa visita antes. No mundo ideal, a gente passa a visita com a enfermeira da dor, mas a gente não tem essa oportunidade de ter uma enfermeira só para a gente, mas é isso que a gente faz. Perfeito. Outra questão que eu tenho, assim, ali no bloqueio simpático venoso com a lidocaína. Tá. Pelo que eu entendi, acho que vocês liberam também o paciente para a enfermaria, recebendo a infusão de lidocaína, né? Sim, Uh, já fizemos isso. Tá, e funcionou bem, porque às vezes com a infusão de lidocaína tem que deixar o paciente monitorado, né? É, o Como que paciente vocês fazem daí? ele fica um pouco sonolento com a infusão da lidocaína, ela dá um pouquinho de sonolência, a gente sabe que ela é utilizada como um antiarrítmico, então ela pode dar um pouquinho de bradicardia, se for um paciente muito consumido, né, hipovolemêmico, pode ter um risco um pouquinho de toxicidade, mas normalmente quando a gente vai mandar para a enfermaria, deixa na dose de 1 ml por quilo-hora. Não deixa nenhuma dose maior por questões de segurança, se esse paciente não vai ficar monitorizado, então deixa 1 ml por quilo-hora, se ele tiver monitorizado, aí pode aumentar para 1,5, 2 miligramas por quilo-hora, mas realmente deixa na dose máxima de 1 ml por quilo-hora, para não correr nenhum risco de acontecer nada com o paciente. E, Obrigado. claro, avisar todos os efeitos que pode dar para a enfermeira. Então, os pacientes que ficam com as infusões tanto de ketamina, morfina, lidocaína, a enfermagem sabe ensinar elas a reconhecer o que ele pode sentir e o que ele não deve sentir, o que não pode acontecer. Então, quando elas vão reavaliando isso, principalmente pacientes oncológicos, que a gente deixa essas infusões mais livres, né? Então, ensinar elas a reconhecer isso e ensinar os pacientes a reconhecer também. Então, eu sempre explico para o paciente, olha, não pode dar gosto ruim na boca, não pode dar sensação de zumbido no ouvido. Se isso estiver acontecendo, você já chama a enfermeira, tá? E a enfermeira sabe pausar a medicação, ela sabe dar bolos, ela sabe manipular a bomba de infusão que a gente tem aqui. Isso é outra coisa muito importante. Ensinar a enfermagem a manipular a bomba que tem disponível no serviço, porque senão pode, olha, já deu muito incômodo, assim, aqui não, graças a Deus, mas em São Paulo, de ligar de noite, ai, doutora, pá, a bomba não tá funcionando, parou, tá dando ar na linha, tá dando oclusão, e aí você tem que ir de noite no hospital, porque a enfermeira não sabe resolver o problema da bomba de infusão e o paciente está com dor. Então, realmente, montar um serviço de dor dá dor de cabeça no início, assim, não é fácil. Tá bem, obrigado. Não sei se Vai de mais alguém aprendizado tem longa e uma dúvida. paciência, muita paciência. Tem uma pergunta no chat, pessoal, da Marina. Não sei qual Marina, mas enfim, vou fazer a pergunta aqui. Ela diz assim: boa noite. A introdução dos gabapentinoides no pré-operatório rotineiramente é mais usado de rotina nas cirurgias torácicas ou nos demais procedimentos? Normalmente, aqui no nosso serviço, a gente utiliza mais nas cirurgias torácicas. Então, cirurgias torácicas, algumas de cirurgia cardíaca, depende se o paciente, depende um pouco do paciente, depende do cirurgião, mas o cirurgião torácico, a gente tem um bom relacionamento com ele, ele gosta, ele estuda sobre isso também, sobre dor crônica, ele faz muitas cirurgias até que eu nunca tinha visto na vida, de fixação de arcos costais, assim, tipo, 5 de um lado, 5 do outro, então tem uma cronificação de dor pós-operatória, uma chance de cronificar bastante alta, e a gente utiliza normalmente para as torácicas. Aí, gabapentina ou pregabalina, se for pregabalina, 75 miligramas à noite, no dia anterior da cirurgia, e a gabapentina, 300 miligramas à noite, deixa 2 noites nessa dose, aí aumenta a gabapentina e a pregabalina nos próximos dias, até completar 14 dias. Mantém a pregabalina 2 vezes ao dia, e a gabapentina você aumenta para de 8 em 8. E aí mantém de 8 em 8 nos próximos dias também.
Se o paciente, é claro, às vezes você vai botar a gabapentina para de 8 em 8 e o paciente fala, nossa, fiquei muito tonta, fui fazer a fisioterapia, não gostei, fui levantar para ir no banheiro, me senti mal. Então, a gente acaba reduzindo. Por isso que a avaliação da analgesia pós-operatória ela é dinâmica. É de acordo com aquilo que o paciente está sentindo, que ele está necessitando. Então, às vezes, a gente vai chegar na dose de 8 em 8 miligramas, que é a dose recomendada, mas o paciente vai ficar desconfortável, vai ter muitos efeitos colaterais, e a gente respeita isso e diminui a dose para de 12 em 12. Mas, normalmente, esses pacientes de torácica, eles ficam tranquilos com 8 em 8 de cirurgia torácica. Perfeito. Também tem mais uma questão aqui, da Janaína Ribeiro. Ela diz assim: quanto ao público pediátrico, qual o melhor desfecho referente ao uso de gabapentina ou pregabalina nesses pacientes? Gostaria de saber a sua experiência com esses pacientes. Sim. Pediatria é outro mundo, né? Não tenho experiência com a gabapentina nos pacientes pediátricos. A gabapentina, ela tem a formulação de solução oral, então pode ser utilizada para criança. A gabapentina, a pregabalina não tem solução oral. Realmente se utiliza a gabapentina em crianças, mas eu não tenho experiência com gabapentinoides em crianças. A gente tem poucas, inclusive, cirurgias pediátricas aqui. Tem algumas, mas pouca cirurgia pediátrica. Não vou saber te responder, Janaína. Perfeito. Tami, eu acho que era isso. Eu até vou passar a palavra para o Eduardo, na verdade, que foi o nosso contato primeiro com você, né? Sim. E fez o convite. Então, eu vou deixar para ele fazer o nosso encerramento e reagendamos um novo Sim, horário para eu para falar quando. dos outros bloqueios. Isso. Só para contextualizar, nós iniciamos um programa de residência, você sabe, né? Temos um CT aqui em Passo Fundo, e esse ano começamos uma ideia bastante incipiente de um serviço de dor. Então, essas dicas que você nos passou aí foram essenciais. Eu printei várias coisas aqui na tela para depois a Ai, que gente bom. conversar. E com certeza vamos fazer uso do teu conhecimento mais vezes aí. Claro, não, eu falei até para o Eduardo que precisar, né? Pode contar comigo. Eu já engoli algumas pedras aí no caminho, já sei como é que é, o que funciona, o que não funciona, o que vai dar dor de cabeça. E se vocês quiserem também me mandar, eu até perguntei algumas coisas para o Eduardo, de que procedimentos mais vocês têm, o que mais vocês fazem, para eu direcionar também essa parte da analgesia no pós-operatório, em relação para orientar essa analgesia em relação à demanda de vocês também, se vocês quiserem. Então, assim, eu queria agradecer a disponibilidade que a Tamires teve de dar essa aula para a nossa equipe aqui em Passo Fundo, e deu para a gente ter uma noção que são intervenções possíveis, não são umas intervenções que nós vamos ter que exigir alguma coisa a mais das nossas instituições aqui, como adquirir catéteres ou algum outro equipamento. A gente vai necessitar apenas do ultrassom que nós temos em todos os hospitais, os catéteres que a gente já possui. Então, não há necessidade da gente ter aqueles kits caros para a gente fazer esses procedimentos. Não. E acho que foi fundamental essa aula, a primeira aula que a gente teve com relação à dor, que esse ano a gente começou um grupo de controle da analgesia pós-operatória. Então, eu acho que foi de uma grande valia, assim, essa tua aula, Tamires. E que bom que, no fim, vai ter 2 aulas, que, assim, as dúvidas que vão surgindo a partir dessa aula, a gente pode esclarecer na próxima Na aula. próxima. Tá? Isso, Claro. que ficou mais os bloqueios, os outros bloqueios direcionados, né? No fim, a gente foi só até a cirurgia cardíaca. Queria te agradecer pela excelente aula. Você sempre foi meu colega de residência, e o teu seminário sempre chamou muita atenção, mas é impressionante a tua evolução, e queria te dizer que lá em São Paulo o pessoal está muito sentido que você saiu de lá, né? E que não é à toa que você ganhou 2 aulas por Copa, né? Obrigada. E que está na pós-graduação lá do Einstein, tá? Parabéns, Tamires, muito obrigado pela aula e por nos ajudar aqui esse nosso início
desse tratamento de dor crônica e dor pós-operatória. Tá? Obrigadão Eu que mesmo aí agradeço o pela convite. oportunidade que você nos deu, tá bom? Eu que agradeço o convite. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida. Daí, posteriormente, a gente vai agendar a próxima aula. Valeu. Isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não, né? Então, tá bem. Obrigado, Tami. Te desejamos um bom plantão aí nessa fase de manhã. Obrigada. Não tá fácil, mas vai passar. Vai passar, vai passar. Na sequência, a gente volta a conversar, então. Obrigado pela presença, pessoal. Então tá bom. A aula ficou gravada e assim que possível a gente disponibiliza divulga o meio de disponibilização, certo? Boa noite a todos, boa noite, Tami, bom plantão e até a próxima.